No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com o presidente da 21ª Câmara Civil Especializada. O desembargador Marcelo Rodrigues fala sobre a importância de se regularizar a documentação de um imóvel. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, a alegria de estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, viu? Começo perguntando ao senhor quais são os caminhos corretos a se adotar quando se vai buscar um imóvel. Parece que divide mais de uma etapa, não é isso? Sim, é importante que qualquer pessoa que tome a decisão de adquirir um imóvel, primeiro, antes de assinar o contrato, certifique-se sobre a regularidade deste bem, como, por exemplo, através de uma pesquisa nos cartórios e com certidões também, diferentes tipos de certidões, para saber e assegurar que o bem que está sendo vendido é um bem que está livre de ônus, não recai em nenhuma hipoteca, ou não tem pendência na alienação fiduciária, ou não tem penhora, está sendo vendido por quem tem o direito de propriedade registrado no cartório. São diligências básicas que eu chamaria de diligências premonitórias, acautelatórias, e a partir deste momento pode-se então avançar para a assinatura de um contrato. Aí seria a segunda etapa, depois de tudo correto, vai para o contrato, não é isso? Exatamente. No contrato, é sempre recomendável que se faça por escritura pública, porque as garantias oferecidas por esse documento notarial são muito maiores do que aquelas outras que podem ser conquistadas ou percebidas num instrumento particular. E é muito importante dizer também que a lei civil brasileira, ela exige a escritura pública na compra e venda de imóveis de valores superiores equivalentes a 30 salários mínimos. Quer dizer, até 30 salários mínimos pode-se fazer por instrumento particular, mas acima desse valor, obrigatoriamente, só por escritura pública. O instrumento particular seria o quê? Seria aquele chamado contrato de gaveta ou não? O contrato de gaveta, ele é um instrumento particular, necessariamente ele é um instrumento particular também, em que pese, em tese, possa ser também engavetado uma escritura pública, mas isso não é tão frequente. É mais frequente o engavetamento, que nós chamamos então de contrato de gaveta, do instrumento particular. E esse contrato de gaveta, ele traz uma série de problemas futuros, aliás, presentes e futuros também, para quem está comprando e para o momento futuro em que se desejar vender novamente este imóvel para uma terceira pessoa. O contrato de gaveta é aquele contrato informal que coloca as duas partes em grandes riscos. Quais seriam os principais? São muitos, porque na medida em que você pula um elo, é como se fosse uma corrente de relógio. Se você tira um elo da corrente, a corrente não fecha mais. E o sistema de publicidade registral, quer dizer, o registro do contrato de compra e venda do imóvel, é um exemplo, no cartório de registro de imóveis, ele garante que esse elo não será rompido. O terceiro que futuramente se interessar por adquirir direito inscrito sobre esse imóvel no registro imobiliário, ele fica desguarnecido, porque o elo da cadeia foi rompido. É o que nós chamamos de princípio da continuidade. Lá em Portugal é o princípio, chama-se de princípio do trato sucessivo. Por que ele é sucessivo? Porque houve uma venda e posteriormente pode suceder em outras negociações sobre esse mesmo imóvel. Aquele terceiro que chegar para adquirir o direito e faz a pesquisa no cartório, a pesquisa prévia que eu mencionei no início aqui da nossa conversa, e vê que o imóvel está no nome de uma pessoa, ele imagina que a situação do imóvel está segura, mas ela não estará segura, porque aquele em cujo nome ainda consta a propriedade desse imóvel no registro, já não é mais o dono do imóvel, porque ele já vendeu o imóvel para uma outra pessoa e guardou essa negociação, o contrato
dessa negociação na gaveta. Então surgiu aí uma clandestinidade. Essa clandestinidade, ela sempre traz insegurança jurídica, repito, e ela gera posteriormente, ela tem um potencial muito grande de gerar posteriormente ações judiciais. Aí você me pergunta, que tipo de ação judicial? Por exemplo, embargos de terceiro. E aí começa a aumentar o risco dessas transações. E esse risco realmente é um problema também que nós devemos sempre estar atentos. Olha, não vou registrar porque eu não quero pagar emolumento, porque eu não tenho interesse, eu não quero que meu ex-sócio descubra que eu tinha esse bem, que eu soneguei a informação desse bem, ou a minha atual mulher, ou minha ex-mulher, ou meu ex-marido, o meu atual marido, tanto faz. Então, isso tudo são circunstâncias que geram clandestinidade, mas no futuro a conta pesa para todo mundo que participou, de uma certa forma, juridicamente falando, de uma verdadeira simulação. E quando se fala até disso, eu imagino que é questões de herança, por exemplo, né? Se o vendedor que fez o mutuário, né? O vendedor que fez a negociação dessa venda, se ele falece, se a família não concordar, não vai para frente o negócio, é por aí também? Na questão da herança tem uma particularidade. A questão da herança, pela lei civil brasileira, no momento da morte, no exato instante da morte, transmite-se a posse e também a propriedade de todos os bens do falecido ou da falecida. E esses bens são transmitidos para quem? Para os herdeiros, né? Para os herdeiros. Mas aí você pode perguntar, então nesse caso não precisa registrar. Não, continua precisando registrar sim. Não para garantir a propriedade, que ela já estará garantida por força desse dispositivo do Código Civil Brasileiro, que é uma exceção à regra no direito civil brasileiro. Mas vai precisar registrar para dar publicidade dessa situação, que é uma mutação jurídico real. Morreu o titular do bem, ele morreu. Para quem que esse bem foi transmitido no momento da morte? Não será para quem comprou no contrato de gaveta. Não será para quem comprou no contrato de gaveta, exatamente. Então ele já vai gerar um germe, a falta do registro já gera um germe de uma demanda judicial futura. Geralmente o prejuízo é para quem está comprando sem saber da existência do contrato de gaveta. Geralmente esse é o maior prejudicado, que é o que nós chamamos, e eu mencionei aqui algumas vezes, o tal do terceiro de boa-fé, porque ele não tem como se assegurar, mesmo ele indo no cartório e pedindo uma certidão do imóvel, aquela negociação não vai constar na certidão, porque aquele contrato não foi registrado. Então ele fica realmente, vou dizer assim, numa linguagem bem popular, vendido na operação. Não há realmente nenhuma vantagem real, efetiva, em não registrar no cartório esse tipo de negociação. E repito, é sempre preferível que esse tipo de negociação seja instrumentalizado por escritura pública. Diante disso, eu pergunto, o contrato de gaveta tem validade jurídica? Em alguns casos, decisões judiciais reconhecem alguma validade jurídica com base num princípio de solidariedade, com base em não criar e não chancelar um prejuízo para pessoas, eu vou abrir aspas, pessoas simples, né? Pessoas em dificuldades financeiras, pessoas em condições sociais desvantajosas, ou até mesmo pessoas já idosas. Ou seja, a recomendação é sempre deixar o informal de lado e partir para o lado mais formal. Com certeza, porque, eu repito, o sistema ele foi concebido para gerar essa publicidade. E essa publicidade é importante para garantir a segurança jurídica preventiva. Preventiva por quê? Para evitar justamente a propositura de demandas judiciais no futuro. Né? E assim todos saem ganhando. Por que todos saem ganhando? Porque a percepção do risco ela cai.
quanto mais transparente for o sistema de publicidade registral, menor será o risco envolvido numa negociação de compra e venda de bens imóveis. E quando o mercado, quando eu falo mercado, eu me refiro especialmente aos agentes financeiros, mas não somente a eles, mas principalmente aos agentes financeiros. E, consegue observar que o risco é reduzido, todos saem ganhando. Por quê? Porque as taxas de juros caem. Desembargador, agradeço pela entrevista, pelas explicações muito importantes. Muito obrigado. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição para debater esse e outros temas de interesse do seu público. Muito obrigado pela entrevista. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista às nossas reportagens no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.